Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho de como a Petrobras ela perdeu competitividade no mercado de petróleo nesses últimos meses e anos de administração do Michel Temer e do Pedro Parente, devido a essas mudanças e ações voltadas para investimentos do mercado estrangeiro, vamos dizer assim. O que acontece? A Petrobras, então, ela tinha vários recursos, tinha postos de petróleo espalhados até em outros países do mundo, refinarias, entre outras ações. E assim que o Pedro Parente ele tomou a administração da Petrobras, a primeira coisa que ele fez foi criar uma lógica de desinvestimento da Petrobras. Isso, naquele momento, era até necessário, porque a Petrobras ela tinha feito uma alavancagem em anos anteriores, após a descoberta do pré-sal, o qual ela tinha que fazer muitos investimentos para poder extrair o petróleo do pré-sal. Então, ela colocou muito recurso em investimento em obras, em maquinário, e ela precisava reduzir um pouco dessa velocidade de investimento. Mas o que o Pedro Parente ele adotou foram duas ações imediatas, que foi a redução dos investimentos em novos equipamentos e em novas ações da Petrobras, bem como a venda do seu patrimônio. Patrimônio esse adquirido há muitos anos atrás, a valores muito superiores aos negociados por ele, pelo Pedro Parente, enquanto esteve à frente da gestão da Petrobras. Então, assim, foram muitas vendas de muitas sondas, muitos equipamentos da Petrobras a valores até 10 vezes menos do que o valor investido para aquisição, o que são valores muito baixos e que não eram necessários de ser feitos todos esses desinvestimentos e vendas na Petrobras naquele momento, segundo vários analistas. A partir disso também, ele internaliza o mercado interno de venda de combustíveis e do petróleo. A partir do momento que ele faz essa junção do preço do petróleo extraído pela Petrobras com os preços internacionais, o que acontece? Ele vende então para as refinarias brasileiras o petróleo no mesmo valor de que ele venderia para uma empresa estrangeira, por exemplo. A partir disso, ele extrai então o custo de produção da Petrobras. Se ele for $9 o barril no pré-sal, por exemplo, ele vende para as refinarias da Petrobras esse petróleo bruto ao valor de $70, que é o preço de mercado do petróleo hoje no mercado internacional. Quando ele faz isso, parte das refinarias brasileiras elas têm um custo de produção maior do que outras refinarias internacionais. Então, quando você iguala esse preço, o que você faz? Você faz com que as refinarias brasileiras elas deixem de ser competitivas. Porque há uma diferença pouca, mas há uma diferença entre o preço do refino lá e o preço do refino aqui. Com essa mudança, então, boa parte do petróleo produzido aqui no Brasil acabou sendo encaminhado então, para o mercado internacional. Esse petróleo era refinado lá nesse mercado internacional e depois voltava para o Brasil como derivado. Gasolina, diesel, entre outros produtos aí, industrializados. Então a gente encaminhava o petróleo bruto para fora e pegava esse produto muito mais caro industrializado de lá de fora para cá para o Brasil. Nisso, a nossa capacidade, pela perda de competitividade das refinarias aqui no Brasil, a nossa competitividade caía, e aí, cada vez mais, as nossas refinarias brasileiras iam ficando ociosas. Hoje, estimativas colocam que mais de 30% da nossa capacidade de refinar combustíveis aqui no Brasil, ela está ociosa. Então, as nossas refinarias elas estão trabalhando bem abaixo da capacidade, enquanto a gente está vendendo petróleo bruto lá para os países estrangeiros, eles estão refinando e vendendo esses produtos para nós de volta a um preço muito mais caro. Então é uma lógica muito estranha da Petrobras, de favorecer mais o refino, a indústria internacional de refino de petróleo, do que a indústria nacional. Isso gerando perdas, no caso, de empregos aqui no Brasil e de toda uma cadeia que foi construída para abastecer essas refinarias aqui no Brasil, que está perdendo ali suas vendas para a Petrobras, no caso, e toda uma indústria atrás ali do mercado de petróleo está perdendo o mercado por essa opção do governo de trabalhar mais com o refino internacional do que com o refino nacional. Então é uma perda para todo o país, principalmente para os petroleiros aí que decidiram entrar em greve
para apontar e mostrar para o Brasil o que está acontecendo. Na verdade, a gente está fazendo como as colônias faziam antigamente. A gente está pegando o nosso produto bruto aqui, encaminhando para o mercado internacional para eles industrializarem esse produto e a gente tendo capacidade produtiva de refino aqui no Brasil. Aí eles industrializam esses produtos e a gente compra esses produtos industrializados pelo menos por 10 vezes o valor que a gente poderia produzir aqui no próprio Brasil por um preço muito mais alto, gerando todo o lucro para os estrangeiros, ao invés de gerar lucro, cadeia produtiva e emprego para os brasileiros. É mais ou menos essa a lógica que a Petrobras e o Conselho Administrativo da Petrobras, governado pelo presidente da Petrobras, que é o Pedro Parente, muito ligado ao PSDB, e o Michel Temer, que é avalista de toda essa política do MDB, tem tomado aqui no Brasil para administrar, então, a Petrobras. Isso tem que ser repassado para as pessoas têm que entender isso, que esse governo está criando uma política que só favorece os investidores e também os interesses internacionais em detrimento dos brasileiros e dos interesses dos brasileiros e da própria Petrobras, porque a Petrobras também perde com isso a partir do momento em que a sua indústria de refino está com capacidade ociosa. A UFRJ, por exemplo, ela fez uma análise e só deixar de utilizar as refinarias brasileiras de acordo com a capacidade que elas têm, está gerando mais ou menos um prejuízo de 750 milhões de reais para o Brasil no decorrer do período de um ano dessa política totalmente antinacional, criada então pelo Pedro Parente e avalizada pelo Michel Temer. Então, a população brasileira ela tem que saber disso e isso tem que ficar claro para a população brasileira. A lógica adotada pelo Brasil, no momento, com relação à sua capacidade de refino do petróleo, é como se o Brasil fosse um país totalmente dependente do petróleo internacional. Os preços que são praticados, os preços que são repassados para os consumidores brasileiros, no caso, que é nós da população, da gasolina, do óleo diesel, do gás de cozinha, é como se a gente não produzisse nada de petróleo aqui no Brasil. Os países que não possuem nada de petróleo no país, eles utilizam uma política mais ou menos essa que está sendo utilizada pela Petrobras, que é hoje uma das empresas que tem, o Brasil no caso, um dos países que detém uma das maiores reservas internacionais de petróleo do mundo e é um país autossuficiente em produção de petróleo. Então é uma lógica muito estranha. No momento que a gente fica autossuficiente em petróleo, os nossos combustíveis ficam um dos mais caros do mundo. Hoje, os combustíveis aqui no Brasil, eles são o segundo mais caros do mundo, graças a essa lógica de promover, então, a riqueza dos investidores internacionais em detrimento do povo pagar essa conta, né? Porque quem está pagando tudo é o povo através do valor absurdo que a gente tem pagado de combustível. Então, assim, nos próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso e de outros assuntos também, da política do Michel Temer, de outras ações que podem acontecer, de novas mobilizações dos caminhoneiros, de outros acontecimentos do Brasil. E a gente pede que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube, curtam lá a nossa página lá, @Anderson Silva e Sociedade, na busca lá do Facebook. E para você continuar acompanhando nossos vídeos e as nossas discussões. Se tiver algum comentário a fazer, faça os comentários que a gente vai conversando também através dos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.